Você aí vai prestar vestibular ou Enem esse ano? Então presta atenção que tem dica. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece em 2 dias, no próximo domingo, dia 3, e também no dia 10 de novembro. A redação tem um peso importante na nota e merece a atenção total dos candidatos. A preparação de muitos alunos para escrever um bom texto. O texto ocupa bastante tempo ao longo do ano. Na hora da prova, começar pela redação pode ser, sim, uma boa estratégia. Para falar mais sobre isso e trazer outras dicas, a gente faz conexão com Rafael Parente, que é PhD em Educação pela Universidade de Nova York e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Boa tarde, Rafael. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Então, vamos lá. Por que, de repente, a gente começar pela redação pode ser uma boa estratégia, hein? Boa tarde, Kelly. Antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E é importante a gente trazer dicas, né, de como é importante começar pela redação, inclusive que já é algo comprovado pelas neurociências, né, que são as ciências que estudam o nosso cérebro. A redação é uma das partes mais desafiadoras dos concursos, não só o Enem, nem os vestibulares, mas dos concursos em geral. Essa dica é importante, inclusive, para quem está prestando concursos, né? É uma área em que as pessoas geralmente ficam muito tensas na hora de fazer. A maioria das pessoas deixa para o final e muitas delas, inclusive, não consegue terminar a redação e acaba sendo eliminado dos concursos e acaba sendo eliminado dos vestibulares, do Enem também por conta disso. Se você começa pela redação, primeiro você está com a cabeça fresca, está mais tranquilo, não passou ali por toda a prova, não achou nenhuma atividade mais difícil, já não está ali com a mente poluída, achando que está tudo complicado demais, está mais fácil de se lembrar de conceitos, de concatenar ideias, argumentos e você fazendo o seu texto ali naquele momento inicial, você já alivia uma tensão e você fica liberado o restante da prova. Então, essa atividade inicial, que é uma das mais... é a parte desafiadora do exame, de fato, se ela for feita no primeiro lugar, ela é depois para você fazer a parte das questões objetivas e também se houver as perguntas subjetivas do Enem, do vestibular da Unicamp e de outros concursos, né? A ciência também diz o seguinte, Kelly, que muitas vezes a gente, quando começa pelas outras partes, a gente acaba ficando mais estressado, mais cansado. O cérebro também vai se cansando e esse estresse, ele vai ativando a amígdala e vai soltando cortisol e vai fazendo com que a gente tenha mais dificuldade em criar, porque no final das contas o texto é uma criação, a gente precisa ser criativo, precisa conseguir precisa ligar as ideias, né? A gente precisa construir argumentos, a gente precisa ter uma estrutura ali sólida, então vai ter uma proposta ali de um texto que a gente vai precisar construir e a gente vai precisar conseguir elaborar sobre aquela ideia. A gente vai criar argumentos e uma conclusão sobre uma ideia específica, mesmo sendo de gêneros diferentes, como, por exemplo, criar um discurso ou criar uma carta para alguém, você precisa criar frases, né? Então, você precisa ser criativo ali naquele momento e conseguir escrever as suas ideias e precisam ser ideias originais suas. Então, você precisa ser criativo. E se você está estressado já do restante da prova, você vai ter muito mais dificuldade de fazer isso. E, como eu disse, muitas vezes, na organização do tempo ali, as pessoas acabam não conseguindo ter o tempo suficiente para escrever um bom texto ao final da prova. Rafael, acho que de início vamos parar por aqui. Seria esses pontos, mas assim, talvez você disse uma coisa muito importante, talvez essa pressão, porque o estudante sabe que ele tem que ser criativo, ela pode gerar ainda mais ansiedade. Sim. Ou seja, você fala, olha, eu tenho que escrever, tem que sair um texto, tem que ser um bom texto. E aí isso aumenta ainda mais a ansiedade no candidato? Como que lidar com isso? Exatamente, Kelly. Não tem uma escapatória, né? Todo mundo sabe que vai chegar a hora da produção do texto, que é algo que você precisa criar e que precisa sair alguma coisa dali, né? Então, isso também gera uma ansiedade. Na maioria das vezes, não tem como. Todo mundo já chega com algum nível de nervosismo na hora de fazer a prova. E aí também a neurociência dá algumas dicas de como resolver isso.
técnicas de respiração, o que a gente chama de mindfulness ou atenção plena também, para que você consiga relaxar um pouco, aliviar essa questão do cortisol e do estresse, para que você possa deixar o seu cérebro mais tranquilo para essa produção de ideias. Tem uma dica muito boa também que a gente chama, que é uma técnica de brain dump, que significa o seguinte: se você tiver um papel de rascunho, que às vezes é comum para você poder fazer um texto inicial, você começa a jogar ali várias ideias, mesmo que seja assim, nenhuma você vai utilizar depois, mas começa a escrever qualquer coisa ali e depois de um tempo, escrevendo ali qualquer coisa, e depois de um tempo você verifica se você vai utilizar alguma coisa que você escreveu ali, mas é só para você sair, sabe? Às vezes a gente está tão preocupado naquela hora que dá um bloqueio, sabe aquela coisa de dar um branco? Uhum. Você chega naquele momento e fala, meu Deus, eu preciso produzir alguma coisa, bloqueou. O que você faz? Vai para um papel e começa a rabiscar. Pode ser desenho, pode ser frase, pode ser qualquer... E depois você vai parar para ver se você vai aproveitar alguma coisa do que foi ali. Outra técnica muito boa é que você pode, na hora de planejar e partir a produção de texto e essa tarefa em partes, você sempre comemorar cada passo que você deu, porque aí você está liberando do seu cérebro. Então, por exemplo, você fez o planejamento do seu texto, acabou o planejamento você já fala parágrafo. Aí você terminou o primeiro parágrafo, você já fala estamos com problemas, infelizmente, de conexão, mas o Rafael explicando que a pessoa já comemorando cada etapa, realmente isso ajuda a se tranquilizar. Rafael, acho que voltou o seu sinal para a gente. Voltou. Acho que eu estou aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Aonde que a gente parou? Eu acho que é naquele ponto que você dizia que também o estudante comemorar cada ponto de desenvolvimento do texto também é importante para acalmar. Cada passo, né? Exatamente. Agora, isso, então Rafael, desculpa te cortar, mas eu acho muito importante a gente trazer algo que nós conversamos nos bastidores no intervalo, que é o seguinte: como é que a inteligência artificial pode ajudar nessa preparação, hein? Então, a inteligência artificial está sendo utilizada já em vários casos, tanto de forma individual, com os alunos que têm acesso à inteligência artificial em casa, mas também já como política pública, Kelly. Alguns alunos que estão se preparando, né, na produção de texto, então, por exemplo, os textos e pedem para uma inteligência artificial, que aí pode ser o GPT ou a Gemini do Google, né, para corrigir o texto, para fazer uma revisão. Pedem, olha, esse texto está bom, a ortografia está certa, como é que está a coesão, como é que está a clareza, como é que você escreveria esse texto da melhor forma. Ou pedindo, olha, sobre esse tema aqui, como é que você escreveria um texto sobre esse tema. E aí a inteligência artificial pode escrever esse texto. Aí você pode fazer uma segunda versão do texto e mandar para a inteligência artificial. E aí o que eu contei também foi que no Espírito Santo, por exemplo, eles estão utilizando já uma ferramenta de inteligência artificial para correção dos textos dos estudantes. Então eles saíram de 9º lugar para 1º lugar como o estado que tem os melhores resultados na produção de textos dos estudantes. Por quê? Porque antes você dependia só da correção feita por humanos, né, dos textos, e agora você consegue corrigir de forma muito mais rápida e consegue pedir muito mais textos para os estudantes porque eles são corrigidos pelas máquinas, né, pela inteligência artificial. Pois é, tudo evolui, né? E na educação, claro, as mudanças também chegam primeiro, tudo pela educação, né? Professor Rafael, sempre muito bom te ouvir, sempre muito importante trazer essas dicas para os estudantes, para eles respirarem, acalmarem um pouco, aliviar um pouco a tensão nessa reta final. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde, Kelly. Obrigado. Obrigada.